o sentimento religioso. O sentimento religioso é inerente a todas as criaturas humanas. Atavicamente, o homem teme, havendo nascido deste estado emocional, o respeito pelo desconhecido e a adoração automática, os sacrifícios e cultos mediante os quais pretendia aplacar as forças vivas e temerárias da natureza. Na medida, porém, em que ao instinto sucedeu a razão, modificaram-se lentamente os quadros da fé, passando da aceitação fetichista e receosa ao amor e ao conhecimento das leis que regem a vida. Jesus desempenhou papel preponderante nessa mudança de comportamento. Moisés havia estabelecido anteriormente os códigos da justiça, de que o Marabi se fizera excelente pioneiro na condição de legislador. No entanto, permaneceu predominando a imposição do Deus guerreiro, mais temido do que amado. Em outras culturas, missionários diversos estabeleceram programas de culto à beleza, ao dever, à sabedoria, enquanto diversos povos se detiveram no primitivismo e na selvageria dos costumes ancestrais. Confúcio estabeleceu a filosofia da moral social e familiar. Krishna ensinou a lei dos renascimentos. Lao Tse contribuiu em favor da paz e do equilíbrio. Hermes revelou a conquista da sabedoria. Zoroastro ensinou o culto ao dever. Sócrates preconizou o autoconhecimento e a moral integral como bases para a felicidade. Jesus, no entanto, fez o caminho da vida na direção da verdade. A lei de adoração, como capítulo basilar das leis naturais ou do amor, vige nos sentimentos de todos os seres pensantes em forma de autorreconhecimento a respeito da fragilidade que os caracteriza. O homem tem-no, portanto, inato como decorrência de sua origem divina, a que se submete à busca mediante o esforço posteriormente racional e atuante que se impõe. Essa adoração é realizada no íntimo, exteriorizando-se em forma de respeito pela vida, agindo corretamente nas diretrizes do bem, com total superação das inclinações para o mal. A princípio, entrega-se aos cultos externos, superando-os à medida que mais se eleva e engrandece. Sacrifica os prazeres mais fortes, que substitui pelas emoções superiores da beleza, da arte, decorrente das virtudes de que se exona para triunfar nas lutas de redenção que trava cotidianamente. Transforma assim os teus sentimentos e entroniza Deus em tua alma, em teu coração. Aplica a razão ao teu sentimento religioso e ela te auxiliará a integrar-te cada vez mais no espírito do amor universal que exalta o Pai Criador. A fé que raciocina e discerne proporciona segurança íntima, dinamiza os valores morais, auxiliando o ser no seu processo de crescimento, qual alavanca a proporcioná-lo para a frente e para o alto,
A fé, portanto, que ilumina exteriormente e acalma, que consola e se irradia em forma de caridade e amor, proporciona a perfeita religiosidade que une a criatura a Deus, assim fazendo-a aurir forças e coragem, sabedoria e resistência para lograr com êxito o tatame da reencarnação. Desenvolve-a por meio da meditação e do trabalho do bem, considerando que o sentimento religioso posto em prática dignifica e enobrece o homem. Gandhi alcançou a culminância dos objetivos, mantendo-o vivo e pungente nele próprio. Schweitzer concluiu a tarefa de amor a que se propôs, mantendo-o vibrante em todos os seus atos. E Jesus, símbolo e realidade insuperável, tornou-se o mais perfeito exemplo de entrega a Deus, adorando sem cessar, para que lhe pudéssemos seguir sem receio nem falso escrúpulo. Que assim seja. Assim seja. Então, nós vamos agradecer a Deus a manhã de hoje, manhã de estudo, contando com o auxílio da espiritualidade para que a nossa reunião possa transcorrer em paz. E expressando a Deus a nossa gratidão pela vida, pela bênção da vida, lembrando sempre das orientações que temos recebido, como ontem, nas palavras do nosso irmão Ramati, se não me engano, colocando aí uma Miramês, colocando aí uma receita para todos nós, né, para a gente conseguir executar bem as nossas tarefas, né? Planejamento, estudo, planejamento, disciplina, e esse é o caminho, né? E falando para a gente também que o trabalho é árduo, né? É um trabalho duro, e para esse trabalho nós pedimos a Jesus um incentivo, né? Uma energia que precisamos através dos benfeitores espirituais para levarmos a termo o nosso trabalho. Que essas bênçãos que pedimos para nós, que elas se estendam sobre toda a humanidade, especialmente onde houver o irmão mais necessitado, que ali a mão humana possa ser a mão de Jesus, levando o alívio e o conforto para os nossos irmãos. Assim iniciamos o nosso estudo da manhã de hoje, na questão 363 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá, a leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal, como já foi falado, a questão número 363. Tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? A resposta: não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. A gente, presta aqui, por favor. A gente tem que entender o que é paixão, para a gente entender o que ele está perguntando. E na questão 107 e 108, vem definindo o que é paixão, para a gente... 107 está aqui, cadê? 107, 107... 107 aqui está na segunda parte do capítulo 1 dos Espíritos. E vem dizendo aqui, ó, é grande. Então na hora lá o rapaz reduziu, que aqui é grande. Segunda ordem, bons espíritos. Faz um resumo, faz uma apanhada. Predomina do espírito sobre a matéria, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados, servem mais ou menos conforme
a categoria que ocupem os traços da existência corporal, assim na forma de linguagem, como nos hábitos entre os quais se descobrem mesmo alguma de suas manias, de modo... Aqui não está dizendo a parte da... será que eu coloquei o item errado? 107, não era 107? Que vem falando o que é essas paixões. E o que é? Então, eu vou fazer o resumo aqui, que eu queria falar literalmente, mas Kardec faz essa pergunta, né? E ele coloca que as paixões são emoções na qual essas emoções passam a dominar o nosso ser, o nosso interagir, o nosso executar. As paixões são salutares, mas até o ponto no qual a gente está dominando, a gente tem a consciência do que está fazendo e aonde quer chegar. Mas quando essas paixões chegam ao ponto de dominar a gente, aí tornando a gente fazer as más tendências, as más inclinações, é porque o lado egóico tomou conta e a gente vai até onde a gente não tem noção do que vai chegar. As pessoas costumam dizer assim, fulano é apaixonado, você, o Carlos é apaixonado pelo trabalho dele. É uma paixão salutar. Agora, Valdemir é apaixonado por futebol, ao ponto de repente eu esquecer a minha família, largar tudo de lado para poder estar ali naquela vibração. É permitido você, ter, né, teu time, a simpatia e tal, né? É natural. Agora daí você, isso aí interferir, deve ser mais ou menos por aí mesmo, dessa forma. Mas para mim era 107, de 107 a 108, então é outro. E assim, rapidamente, antes da gente você fazer a leitura, cara, a gente tem que dar um sacode no pessoal aqui no centro para vir participar da reunião de hoje. Porque esse negócio de você ficar só psicografando é muito bonito, entendeu? Mas aquilo está somando alguma coisa para você, ou você está fazendo aquilo ali de uma forma de você se apresentar perante as pessoas. Então, houve uma fase aqui, e a gente teve até um problema sério, né, não vamos citar nome aqui, né, que, um médium excelente, mas que tinha essa coisa da vaidade, entendeu? Isso não é assim. A pessoa tem que entender, né, cara, que aquilo ali não é a produção minha, não é a produção sua, aquilo ali é alguém que vem e que coloca aquilo ali. Você tem que encarar a comunicação mediúnica assim. Então a gente tem que dar um sacode nesse pessoal para eles poderem participar do estudo. Porque senão fica uma coisa inválida. Eu não venho aqui para ficar só ouvindo um recadinho de espírito, eu venho aqui para aprender isso aí, essa diferença aí, né? Da paixão, por exemplo, né? Ficou bem colocado para a gente. Aí, quando eu senti que eu estou me excedendo, já sei, é uma coisa prejudicial. Então é para isso, é para esses alertas. Não é falar bonito, não é fazer isso, fazer aquilo, não é dar um passe primoroso. Não, a gente vem aqui para aprender, para nossa auto-reforma. Mas as pessoas preferem esse outro lado. Vamos ver aqui. Aparar celeste. Vamos ver o que o Miramês fala sobre paixões aqui, alusivo à questão 333. Paixões diferentes é o título. As paixões dos espíritos que moram na Terra e que viajam com ela na sua órbita, como sendo o seu mundo espiritual, não são diferentes das dos homens. Elas são as mesmas, porque eles se sucedem pelos processos das reencarnações. Os espíritos são os mesmos homens, e os homens são os mesmos espíritos, que se entregam a mutações como forma da lei do progresso espiritual. Força da lei do progresso espiritual. É muito importante isso aí, né? Muito. Força do progresso espiritual. Entrega as mutações como força da lei do progresso espiritual. E sem isso aí não haveria progresso. É verdade. E quando a gente vê mutações, as pessoas não vão entender por que mutações. Eu vou morfar, vou mudar a forma do meu corpo, não. Mas o teu proceder, o teu agir muda conforme a mensagem nova, a mensagem que te liberta de crenças, de conceitos limitantes, atrasados. Você, é mesmo, isso aqui é bem esclarecedor, aquilo tudo ali
Não existe, não dá para continuar. É o que a gente está discutindo aqui, entendeu? A visão do umbandista, a visão de muitas pessoas que vêm dentro da casa espírita, pô, não tem nada a ver com o fundamento da doutrina. Foge totalmente. O cara está ali para resolver um problema dele material, que ele vai resolver trabalhando, ele vai resolver pegando um bico a mais para ganhar um dinheiro a mais, ou então indo lá no médico, tendo a paciência de aguardar o tratamento se concretizar. Mas o cara acha que dentro do centro espírita vai ter solução para isso. Pô, sinto muito, está se enganando. Eu tenho até um rapaz que assiste aqui o estudo, ele falando de uma forma meio apaixonada da Umbanda, e que eu lembro que ele estava questionando, porque eu falei de alguma coisa que ele falou, pô, você é um cara estudado, espírita, falando uma besteira dessa. Eu falei da alimentação, e um rapaz perguntou lá por que do despacho, tal, do meu ponto de vista, aí ele veio, censurou da forma dele. Falei, pô, cara, isso tudo é muito romântico, é muito assim, muito historiador, muito literário, mas, cara, o objetivo é aprender a amar. E a gente, nesse aprender a amar, a gente tem a prerrogativa que vamos ter sempre oportunidades para aprender a amar. Nós somos indestrutíveis, somos imortais. E tudo que temos aqui são formas de aprendizado. Agora, a gente tem que ter a noção lógica das coisas, o que é da carne e o que é do espírito. E não fazer uma miscelânea ali de uma coisa dar suporte para outra coisa, que outra coisa. Não, a gente, nesse tipo de pensamento, chega do lado de lá apegado. E por isso Deus é tão misericordioso, cria esse ambiente no nosso grau de elevação. Eu preciso ainda daquilo tudo. Então eu vou habitar um lugar nas crenças, nos aceites, no patamar de educação no qual eu me encontro. Só que eu não sou aquilo, eu sou algo muito mais sutil e eterno. Aquilo ali é um tempo que eu preciso de estar ali. Agora, para você ter esse raciocínio, te dá um trabalho. Dá um trabalho. Enquanto o cara está lá passeando, enquanto o cara está lá na televisão, está jogando futebol dele, você está ali comendo livro para você poder ter esse entendimento. Entendeu? Aí você imagina, quem vai querer estar ao teu lado? Aí o cara quer um milagre, o cara quer o Bezerra de Menezes do lado dele quando ele está no problema dele. Você precisa do Bezerra de Menezes? Pô, com certeza, ele vai te ajudar e tal, mas ele não vai fazer o teu dever, que é esse que você está fazendo. É por isso que se suportou ontem ficar o dia inteiro só com um copo d'água. Então, as pessoas querem a coisa muito barata, e não é barato. Não é. Miramês falou bem claro ontem ali, exige um sacrifício da gente, exige. Mas os caras não querem. Não, e o legal foi ontem, o irmão vinha aqui. Como é que foi o diálogo? O irmão veio aqui, colocando que ele deu um nó muito apertado, ou numa pessoa, ou num grupo, não sei, e que ele estava se sentindo culpado. E eu coloquei uma visão que eu comprei a ideia, que é muito legal. Você não tem culpa de nada. Você não deve nada a ninguém. Não é nem culpa, não deve nada. Por quê? Porque aquilo teria que ser executado. Que aquela pessoa que levou o nó apertado estava numa vibração de receber uma paga daquela. Mas aí eu falei para ele, e aí vem o profeta dizendo, ai daquele que causa o escândalo. Mas aquele escândalo que até então era o teu trabalho de treva, de atraso, hoje vai ser o trabalho de elevação. Então, quando a gente entende que eu não devo nada, é para eu não entrar para o lado da culpa, para o lado do medo que eu vou receber pagamento igual. Não, eu tenho que entender que agora eu estou amando. Antes eu não amava. Agora eu vou ter que caminhar de novo para aquela instância, mas por amor. E não por medo, por dúvida ou por algum sentimento pequeno de barganha
de querer ganhar alguma coisa, né? É a física de Deus sendo aplicada, lei de causa e efeito. Então, quer dizer, isso aí são conceitos que para você tirar, para você entender isso, tá, eu acho que é acima de uma filosofia hoje que está em voga. O irmão já trazia isso em vida já? Esse irmão, sabe, já trazia isso em vida, já levou na passagem dele, ele já levou já esse... Não, esse o que eu quis mostrar para ele é o seguinte... Não, mas ele já trazia, pergunta Não, sabe? o cara deve ter feito alguma besteira com alguém e ele se arrependeu. Se arrependeu. O que eu quis dizer para ele é que na hora que ele se arrepende, ele já está em outro patamar. Mas peraí. Ele se arrependeu já por O Espírito chegou ali e falou assim, eu dei um não muito atentado, eu prejudiquei muito alguém e agora eu estou entendendo a besteira que eu fiz. Eu quero ajuda. É isso. Agora ele não disse com quem foi. Quem foi, onde foi, ele já começou com arrependimento do que ele fez. Então isso aí já é um processo de mudança. Agora ele trouxe para cá a realidade que passou com ele, né? Ele achou que ele exagerou na maneira, mas a maneira ali, dificilmente, se o outro tivesse com uma condição mais selvagem, ele mais apertado seria o nó. Agora ele, aquela coisa já foi passando por ele chegou até aqui, completou, ele podendo explicar o porquê que ele chegou aqui. E chegando aqui, ele recebeu a lição de acordo com o procedimento e a posição dele. E essa posição veio trazer para ele um conforto, uma harmonia melhor. Eu acho mais um entendimento, né? Um entendimento que ele mesmo está cavando a cova dele. O aperto que ele deu lá, se ele não se reformar, vai ser o aperto que ele vai levar depois. Vem todas as criaturas estudarem mais as leis de Deus, que passem a conhecer na sua profundidade os ensinamentos de Jesus Cristo, porque a verdade, no dizer do Mestre, nos coloca em liberdade. Os homens, quando enraizados nas paixões inferiores, levam-na para além túmulo, e por vezes ainda mais forte, que se encontram em estado de espírito, sem o entrave do corpo. O espírito, quando passa para a carne pelos processos das vidas sucessivas, igualmente traz as suas paixões. Se as tem, de modo a educá-las ao passar por variados abrolhos dos caminhos. Não nos percamos nos emaranhados das ilusões. Onde quer que estivermos, os métodos educativos se encontram a nos espreitar de maneira diversas. E para entendermos a lição, a vida nos aplica muitos meios que correspondem às nossas necessidades. Aí mostra um pouco o porquê ele baixou aqui, o que ele teve aqui e por que ele fez essa declaração. Carlos, esses métodos educativos, o que são, né? São os nossos sucessos e os nossos insucessos. A gente precisa entender isso, né? Para você levar uma vida mais, entendeu? Não tão atribulada, para não te causar tanta opressão. Porque realmente, você passar por um processo de câncer, por exemplo, deve ser uma coisa dolorosa, uma coisa, né? Eu conheço aí um rapaz aí, um moleque novo, com família e tal, aí descobriu lá um problema lá no cérebro, tal. O cara entra em parafuso. Agora, se você tem esse conhecimento, cara, tu vai sair de uma maneira muito mais tranquila, muito mais serena, né? Eu lembro sempre no caso da Kombi que você falou, foi da Kombi que você falou, que naquela época que você estava com aquele problemão e tal, que um dia você estava a zero, Senhor, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, não foi feita. E cada um de nós aqui tem uma historiazinha para contar de sufoco que a gente saiu, que a gente não esperava. Acabou, aqui é o fim da linha, aqui nada. O negócio a gente começa de uma maneira, às vezes até mais. E esse processo educativo está muito alinhado com o nosso discernimento. É que nem a historinha que tem em livros espíritas da gata lá, que a senhora tinha uma gata, tal, uma senhora de posses, e encontra a gata lá num terreno baldio, não querendo voltar para casa, tomando conta de uma ninhada de uma gata que morreu, né?
Então, quer dizer, aquilo ali foi uma situação não religiosa, não filosófica, na qual aquela dona da casa vaidosa, que não quis pegar umas crianças no início da história, tem aquela sensibilidade e passa a ter uma outra postura, uma outra definição de amor. Né? De repente, um evangélico, um espírita batendo na porta dela, lendo tudo quanto é literatura, não ia dar essa sensibilidade a ela. As paixões da alma devem desaparecer. Certamente é difícil essa limpeza por estarem entranhadas em muitos corpos que o espírito usa para a sua jornada na Terra. Interessante isso, né? O atavismo da informação. Está entranhado no conceito do espírito de agir, de interagir, de executar. Ele não faz um estudo sobre o que está acontecendo. Ele já define por impulso automático, porque ele já consolidou aquilo. Aquilo eu tenho que fazer assim. E isso vem de conceitos que está enraizado. E ele não faz essa reciclagem, porque não tem o hábito de avaliar, de meditar em cima de informações novas. Contudo, não devemos esmorecer. Todo aquele que venceu na vida começou algum dia a dar os primeiros passos no aprendizado, na autoiluminação. Para começar, basta buscar os caminhos de Jesus como mestre dos mestres, que não se errará o ideal da felicidade. Verifiquemos hoje mesmo quais as paixões que vibram em nossa alma e não deixemos para amanhã o combate a elas. Começamos agora, pois o Senhor nunca deixa seus filhos sozinhos nos combates internos. A doutrina dos Espíritos é um manancial de ensinamentos capazes de nos levar à vitória. As guerras existem por toda parte. No entanto, os homens esqueceram que a verdadeira luta proveitosa é a que travamos no nosso interior, no combate aos nossos inimigos do coração. E os piores são o orgulho e o egoísmo, fonte de onde dimana todos os outros contrários ao bem-estar da alma. Só uma paradinha, parece advertência em relação ao egoísmo, né? Como foi falado ali anteriormente, né? Isso aí já está entranhado. Às vezes eu me pego em situações que eu, cara, podia abrir mão, podia fazer por menos, por que eu, pensei tanto em mim, esqueci que, o negócio vai sobrar, o negócio vai estragar, o negócio vai... Mas não, entendeu? A gente né? Ainda fico naquela coisa do eu. Mas isso aí, eu não vejo tanto pelo lado de conhecer o meu egoísmo, conhecer a minha vaidade, e sim é eu não conhecer o amor. Só que a gente não entende o que é o amor. A gente coloca em coisas passionais, em uma opção de critérios. Mas o amor não é falar sim, o amor não é falar não, o amor não é falar talvez, o amor é vibrar no lugar do irmão. É entender a proposta do irmão. Ontem eu cheguei, deixei o Erlei lá, aí eu ia parar para fazer o lanche, para comprar o lanche de hoje. Aí eu falei, eu tô meio duro. Eu não vou fazer compra aqui nesse mercado, porque ali eu pago no dinheiro, no débito. Eu vou fazer lá no Presunim, que eu ponho no cartão no final do mês. Porque eu não quero pegar da minha reserva, que é das contas do final do mês. E aí eu fui no Presunim. Aí cheguei lá, fiz umas compras, até o que eu precisava para outra semana, já comprei tudo ali, paguei no cartão de crédito. Logo quando eu subi para o supermercado, tinha uma senhora, 45 anos mais ou menos, sabe, branca, tinha até umas feições boas, e estava com uma criança deitada, e estava dentro do estacionamento, na parte
não sei se vocês entraram dos Presunic, que é logo onde ficam os carrinhos do lado ali. Estava sentada ali vendendo um chocolatezinho, uma balinha, né? Aí quando ela veio, ela esticou a mão, que ela estava sentada, aí eu falei, na volta eu compro alguma coisa. Ela, então tá, obrigado. Aí eu fui lá, fiz as compras e tal. Quando eu desci com as compras, eu falei, meu Deus do céu, uma senhora dessa, ainda forte, uma aparência boa, bonita, branca, quer dizer, tem um aceite pela sociedade muito maior do que uma negra. Então, e ela está ali. Aí você pode entrar para o lado até da malandragem, mas ela está ali num sábado, às 8h30 da noite, o Presunic estava vazio, quase ninguém. É o que sobrou para ela. E é o desespero do desespero, porque o malandro vai mendigar, vai vender, vai fazer alguma coisa, um dinheiro, no sábado à noite é a hora de ele gastar, é de ele tirar onda. Falei, meu Deus do céu. Ela foi lá e deu até um dinheirinho a ela. E ela, não, leva alguma coisa. Eu falei, não, eu sou diabético, eu nem como isso. Fica como uma ajuda para a senhora. Aí fui embora. Aí depois eu fui no Presunic para não gastar o dinheiro. Cara, gastando dinheiro. Mas você entende. Não, você gastou bem, foi bem gasto. Isso tudo você vê que tudo já está predestinado ali para acontecer e para ver a tua reação. Exato. E para ver o desfecho ali. Na hora não pensei nisso, a conclusão foi depois. Na hora não pensei, eu vim para cá para não gastar e vou gastar. Foi no automático mesmo. Aí foi no automático. Mas aí a gente fala, a gente vive estressado, ansioso, isso, aquilo. Tem motivo. Então você não ia fazer ontem aconteceu a mesma coisa comigo no BRT. A mulher forte, está com a receita do INSS, mas ela está vendendo nada, ela está pedindo dinheiro para todo mundo na fila. Trocar, não sei o que, não sei o que, ela forte, branca também, com uma receita do INSS, não devia ter que tinha uma receita pedindo. Eu estava sem dinheiro. Não, quando eu tenho que ver com o meu dinheiro. E eu me ponho, eu não entro no lado da malandragem. Eu preferia estar no lado dela ou no meu lado. Só isso que eu penso. Porque ficar pedindo dinheiro num trem, uma porção de gente que você não conhece, tu tem que ter um estômago bem trabalhado, tu tem que ter uma humildade também por mais que seja malandragem. Mas tem que ter. Tem que ter. É verdade. Porque aquela malandragem é tão pequena, quanto é que ela vai ganhar no final do dia ali? Será que a humilhação não pesa, se for a malandragem? Então, quer dizer, isso tudo eu me coloco nesse lado. Eu queria estar no lado dela ou do meu lado. A só da reencarnação. Provavelmente quando ela lá chegar do outro lado dela aqui, por ver quem foi na anterior e nessa, vai fazer uma avaliação ali, né? As paixões inferiores envenenam a atmosfera do planeta, a água que se bebe e os alimentos. É interessante isso, nesse conceito de amar. Esse conceito de amar, a gente tem que entender que quando a gente cria uma crítica, isso é muito bom para mim, principalmente eu e o Júnior, quando a gente começa na crítica, quando a gente começa a avaliar conceitos e dando referência de o governo, ou isso ou aquilo, a gente está somando uma carga negativa para o coletivo. E aí a gente vai ver as comunicações dizendo que o mal está muito imperioso, muito superior ao bem desse planeta. Isso tudo é em cima dessas atitudes que a gente toma, às vezes até inconsciente, até infantil, por não entender que a gente está somando para esse negativismo, essa desconfiança do coletivo. Olha só o complemento da frase, do pensamento dele. Elas deturpam a natureza no seu laboratório divino, de modo que seus frutos fazem entrar em decadência o organismo humano
e mesmo os dos animais. Para combater as paixões é necessário ter fé em Deus e procurar outra vez o Cristo, sem contar o tempo que se gastará para limpar a veste espiritual e tranquilizar a consciência. Que se use a oração, mas não fique somente nisso. É necessário vigiar todos os segundos da vida e ainda assim não ficar somente nisso. É preciso trabalhar como Jesus nos ensinou a operar. Ele finaliza assim: paixões e virtudes travaram lutas no reino do espírito imortal. Necessário se faz que continuem a lutar, porque o mal nunca vence o bem, e é nessa caridade para conosco, da iluminação interior, que Jesus nos garante a vitória, de modo que a consciência receba o prêmio da tranquilidade imperturbável. Que queremos mais. Isso basta para ser o céu na profundidade do ser. Que assim seja. O interessante aqui, né, dele falando aqui sobre essa possibilidade das paixões interferirem, aí eu vou falar não literalmente, mas dentro da realidade, de interferir no material. A gente vê o que está acontecendo isso aí, né? A gente nunca viveu um momento de tantas queimadas, de tanta, sabe, a própria pandemia em si e tal. Ele é um pouco místico aqui, né? Aquela cena da capivara ontem queimando, que nós vimos queimando, nem deu para sair nem deu para sair do vídeo. Então, quer dizer, são situações que às vezes a gente pode minorar, como ele está dizendo aqui, né, com a oração. Mas mais ainda do que com a oração, né? Mudando o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, né? Exato. Trabalhando, né? Esse é o trabalho. Eu trouxe um livrinho, Adeluz, que é um... Livro não, cara. Um livro. Olha esse adjetivo aí. Que ele traz uma mensagem de Jesus evangelizando os espíritos, evangelizando os apóstolos, quando aqui estava encarnado. O título é Libertação. Tem pouco tempo, eu vou logo na mensagem que o Cristo narra aqui sobre libertação. Eu vou contar só a historinha aqui. João, o evangelista, logo no início que estava seguindo Jesus, vai numa cidade e ele fala que João, o evangelista, era muito naturalista. Ele nem gostava de ir em pescaria porque ele sentia uma dó dos peixes morrendo ali na hora da pescaria e tudo. Aí esse lado naturalista dele. E aí ele vai visitar não sei quem, numa região, e lá tem um maluco chamado Janjão. E esse maluco, ele tem uma proporção gigante, e ele é todo desajeitado, todo desarrumado, e as pessoas tinham medo, e às vezes ele era violento. E ali, João consegue apaziguar o Janjão, e evangeliza ali, o Janjão se desarma e começa a falar dos problemas dele, e tal. E ainda fala: pô, gozado, você estava aqui falando comigo? Eu estava vendo uma luz em forma de uma pessoa atrás de você e tal. Aí ele falou, ele achou que era Deus, ou era Cristo, ou era alguma coisa. E aí, à tardezinha, um tempo depois, à tardezinha, aquilo tudo encafifando ele ali em perguntas e em questionamentos, à tardezinha ele faz a pergunta a Jesus sobre o que é liberdade, ou liberdade ou libertação. Libertação. Deixa eu ver aqui, quando Jesus começa, Jesus fala aqui: a libertação da humanidade é de um povo, na profundidade do termo. Depende muito, mas muito da libertação individual. Então, eu vou repetir: a libertação da humanidade é de um povo. Pensei que tivesse lido errado, não. Na profundidade do termo. Depende muito, mas muito da libertação individual.
por enquanto vivemos nos ensaios, e nestes ficaremos milênios para aprendermos a verdadeira libertação. Livres são aqueles que começam a amar a verdade. Às vezes, João, trabalhamos para libertar um povo que nos pertence pelo sangue, por fazer parte da comunidade que nos pertence por nascimento. Essa liberdade custa, como a história atesta, vidas e mais vidas. O saldo depois da luta de mortes e estragos não nos deixa a consciência tranquila, enquanto não repararmos a covardia, a vingança, o ódio a que demos vazão. Quando saímos vitoriosos, ficamos mais escravos pelo constrangimento de fazer muito mal a criaturas que, muitas vezes, nunca desejaram brigar. Libertar uma nação é muito mais difícil, porque quanto mais se mata pela liberdade, mais o cativeiro se estampa na consciência. Interessante. Bolsonaro tinha que ler Quanto isso. mais, repete, né? Vou lá em cima para pegar o conceito todo. Quando saímos vitoriosos, ficamos mais escravos pelo constrangimento de fazer muito mal a criaturas que, muitas vezes, nunca desejaram brigar. Libertar uma nação é muito mais difícil, porque ele estava falando da libertação individual. Agora ele fala da libertação coletiva, né? Libertar uma nação é muito mais difícil, porque quanto mais se mata pela liberdade, mais o cativeiro se estampa na consciência. A libertação que queres, comparando com a natureza, podes tê-la. Na verdade, te digo que ser-te-á dado muito mais pela vigilância do tempo. Ouve bem, para que não te esqueças nunca. Conhecerás a verdade e ela te tornará livre. Todavia, não procures essa verdade somente em um ponto de vida. Ela se estende em toda a sabedoria de Deus. A verdade é como o ar que não cansa de soprar em todas as direções. Vou dar uma parada aqui para mostrar que a verdade, em um só ponto da vida. Aí isso aqui faz lembrar a psicografia da Tânia ontem, da irmã, reclamando que na vida dela ela está apostando, né, no amor, na fraternidade, mas só vem porrada em cima dela, só vem perturbação, tribulação. E ela começa a colocar em dúvida a mensagem cristã. E a coisa é concomitante, anda junto, que é... Mas, Carlos, tu não acha que o que ela prescreveu ali tem uma sinceridade? Ela disse que, por exemplo, procura o amor, está procurando bem, mas que só vê ao contrário. Agora, ela, para entender isso aí, ela está dizendo assim, que é um alívio. E esse alívio, ela não está achando pela fórmula que ela está procurando. Mas ela não está sendo, vamos dizer assim, falsa com ela mesma. Ela está sendo real. Ninguém questionou o achismo dela. A gente questionou o método dela. Deixar claro, ela, o espírito. Ela, o espírito. O método dela. Ela está fazendo uma coisa e querendo ver o pagamento logo de cara. Ela não está fazendo por amor. Não tem amor. Ah, entendi. Não tem amor. Tem negociação, barganha. Não tem amor. A verdade é que ela ainda não viu por esse lado. Ela só vê pelo lado da negociação.
E ela está do outro lado da vida. Chegando lá, ela, pô, eu me arrebentei, olha o meu resultado. Então aqui eu vou modificar. E ela está do outro lado da vida e mostrando uma situação que ela está vindo conversar com o lado de cá físico. E o legal disso aí é que, pô, esse negócio de 1% achando que vai ter alguma vantagem lá de lá. Aí quer dizer, caramba, tá ali as mensagens na cara dela, mano. É só ela fazer a leitura do ambiente. Mas o que é isso? Eu estou do outro lado, consigo falar com eles aqui, através de uma média, sabe? É descortinar a realidade, porque ela só quer ver o que ela quer ver. Ela não está querendo ver o todo, ela está querendo ver o que ela quer ver. Eu quero tirar onda, eu quero comprar, eu quero ser bem aceita, eu quero reconhecimento. Ela quer isso. Então, ela não está querendo amar. Isso aí, como eu disse, anda concomitante. Uma coisa leva a outra. Não adianta você ir na contramão. Isso aí é que nem a gente falou, não foi aqui que falou, não. As pessoas vão para a igreja, eu estou sendo bonzinho, estou sendo isso, estou sendo aquilo, vai para a quermesse, vai vender os livros na parte da biblioteca, mas chega em casa é grosseiro, chega no trabalho é insuportável, chega ali é isso, chega lá é aquilo. Mas não é idiota? Primordial não se faz, que é... Quer dizer, é umas pessoas idiotas, não sabem fazer a leitura. Ali é entender, com Deus não tem barganha. E o Deus não está lá, o Deus está em mim. Eu tenho que ver, quando eu sei, ele sabe. Mas é exatamente por isso que nós estamos aqui em cima. Né? Ao contrário, isso aqui estaria cheio. Né? Se você faz essas promessas, né? Se você entra nessa onda, se você só tem esse ponto de vista, vai ser isso aí. Agora, quando você se dispõe a analisar, a entender a realidade, isso aí é Jesus falando com o João. O João. Não, ele está falando com todo mundo. Mas o João que pergunta o conceito de libertação. E é legal que João se sensibiliza, fala, caramba, ele estava lá. Então vamos continuar aqui. Vou voltar aqui ao ponto que eu parei. A verdade é como o ar. Não foi aqui que eu parei? Eu acho que é assim. A verdade é como o ar que não cansa de soprar em todas as direções. Aí Jesus faz uma pausa e continua aqui. Os homens da lei na terra propõem a libertação de um povo ou de uma nação por caminhos errados. É interessante, é um pouco do que foi dito aqui, por caminhos errados, pelas vias largas e métodos selvagens. A verdadeira libertação haverá de surgir de dentro de cada criatura. Então não é querer o coletivo, é cada um fazer o seu particular. E esses cada um, aí é que está a casa do Pai ter muitas moradas. Porque você vai estar na resultante do que você é. Então não adianta questionar, porra, só tem monstro. Eu sou monstro. Esse relógio é uma desgraça. Aquele papo da gente de manhã. Eu estava falando com ele o seguinte, cara. Quando eu digo assim, eu sou brisolista, aí os caras, brisola, não sei o que, pela ideia que o cara vendeu, o grupo dele, né? Não era o brisola, era o grupo. A verdade liberta. Para você chegar a essa verdade, você tem que ter educação. Sem educação não vai. Você pode buscar quantas bolsas a família quiser. Você pode fazer isso, fazer aquilo outro. Pode guerrear contra outros povos. Mas se tu não educa o teu povo, e tu educar lá de pequenininho, não vai mudar nada. Não vai continuar. E outra coisa, o que a gente sabe do Brizola, o que eu sei, que você sabe, o que ele sabe, foram que colocaram pra gente. Uma vez eu vi o Ricardo Boechat, o Brizola já tinha morrido. O cara era um ícone, né, da comunicação. Ele falou, eu sinto muita vergonha. Uma vez eu estava num coquetel e lá foi explanado o conceito do CIEP. E a maioria das pessoas falaram, isso é muito caro. Isso aí é um custo muito elevado. Resumindo, para favelado, para pobre. Mas não foi isso que ele colocou, ele botou outra coisa. E eu concordei com a maioria. Hoje eu vejo que ele tinha razão. Hoje ele me deu uma resposta que na hora
Eu não soube contabilizar, mas você não está investindo no pobre, no miserável. Você está investindo naquele que vai matar a tua filha, vai matar a tua esposa, vai roubar a tua casa. Em vez de botar muros altos, cerca elétrica, isso, aquilo outro, você vai gastar agora menos. Cara, quando ele falou isso, eu falei, pô, não posso nem entrar mesmo assim, questionar o Brizola. Mas mesmo assim, esse sentido de visão é errado. De ver só a violência. Não tem que ser só a violência, tem que ver como um todo. O que ele resolve. Tem que ver como um todo, não tem que ver só diretamente na violência, como um todo. Como um todo, ele está falando com interesseiros. Tu quer o quê? Que ele fale com o quê? Eu sei, do amor fraternal? Não estou falando de amor fraternal. Não, mas aí que está. Você está querendo colocar o que ele acha, o que ele sabe. Eu não sei. Como um todo é muito maior do que só a visão dele. Mas aí que está. A visão dele ali não é a visão dele. É o que ele colocou para o Boechat. Não é o que ele acha, o que ele pensa. Eu não sei o que ele acha, o que ele pensa. Mas o que ele colocou para o Boechat foi muito inteligente, porque mexeu no dinheiro. Você seria burro. Você ia lá para o lado contemplativo, Carlos, e o cara fala, Carlos, como a gente não conhece o Brizola, a gente também não conhece o Boechat. De repente, ele não tinha colocado isso, mas a visão dele, a visão do Brizola, talvez tenha sido mais ampla. Não, mas do que essa visão só da violência. Eu não estou querendo dizer que ele foi inteligente por ser um governante e falar a mensagem que os governados poderosos querem ouvir. Ele poderia falar de Deus, de Jesus, do amor ao próximo, ele vai falar, A verdadeira libertação haverá de surgir de dentro de cada criatura. Este pode e deve ser um esforço coletivo. Não é um trabalho de dias, nem de anos, nem de séculos, pois é um tempo longo. Essa libertação é feita de pequenas coisas, olha o interessante, como a tolerância com discernimento, o trabalho com disciplina, o perdão sem exigências, o sorriso temperado de dignidade, o amor sem paixão, a persistência sem fanatismo e o dever com respeito. Tu vai printar isso aí depois e vai colocar lá no grupo. Por favor, Tata, por favor. Jesus olha firmemente para o discípulo e comenta. Comenta com consciência do fato. Meu filho, que fizeste em Jericó e que tomaste por libertação de um homem, na verdade é somente aparência de liberdade. Não deixa de ter seu real valor na pauta do bem. No entanto, só ele mesmo poderá e terá esse direito de sua própria libertação. O que fizeste por amor surgiu do toque espiritual, mas o resto, o mais duro de fazer, pertence a ele, somente a ele, para que possa desfrutar dos seus próprios esforços no alvorecer da sua maturidade. Se queres desatar dentro de ti a força da libertação, tal trabalho está em tuas mãos. Ama e começarás bem. Ama e começarás a sentir a felicidade. Ama que o amor te beneficia por dentro, igualmente te ajudando por fora. Se procures uma liberdade fácil, tu mesmo és o primeiro a desconfiar dela, sentindo a sua falsidade. A razão não ignora no homem a libertação. Somente quem tem o poder de fazer isso é o amor. E para que a criatura ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tem de passar por todas as fervuras do tempo e do espaço. A coroa dessa conquista é a libertação. Pensaste bem agora? Não foste somente tu que ajudaste o irmão enfermo a se livrar de perseguições espirituais. Primeiramente, foram as bênçãos de Deus que te ouviu. Foi o amor dele que te ajudou a ajudar.
Que assim seja. E aqui ele vem relatando outros fatos que... Depois que você me prestar esse para tirar. Então, gente, vamos nós aqui finalizar a nossa reunião da manhã de hoje. Essa prece final, cada um individualmente, né, cada um de nós possamos fazer a nossa prece e possamos receber dentro do nosso merecimento aquilo que viemos buscar na manhã de hoje. E que isso aí se expanda, né, que alcance a todos. Lembramos da água que está, possa ser purificada, bem como a água, né, de todos os recintos, com especialidade aquele onde houver os enfermos.